Envelhecer ao contrário. O efeito Lindy. É hora de nos tornarmos um pouco mais técnicos e, portanto, uma distinção será útil nessa etapa. Separemos o perecível, humanos, itens únicos, do não perecível, o potencial eterno. O não perecível é tudo aquilo que não apresenta uma inevitável data de expiração orgânica. O perecível é tipicamente um objeto. O não perecível tem uma natureza informativa em si mesmo. Um único automóvel é perecível, mas o automóvel, como tecnologia, tem sobrevivido há cerca de um século e, especulando, deverá sobreviver por mais outro. Os seres humanos morrem, mas não necessariamente seus genes, que são um código. O livro físico é perecível. Por exemplo, uma cópia específica do Antigo Testamento, mas o seu conteúdo não é, pois pode ser expresso em outro livro físico. Permitam-me manifestar minha ideia, inicialmente em dialeto libanês. Quando observamos dois seres humanos, um jovem e um velho, podemos estar convencidos de que o mais jovem sobreviverá ao mais velho. Com algo não perecível, como uma tecnologia, não é assim que funciona. Temos duas possibilidades. Supomos que ambas as tecnologias terão a mesma expectativa de vida extra, quando a distribuição de probabilidade é chamada de exponencial, ou esperamos que a mais antiga tenha uma sobrevida maior do que a mais nova, em proporção à sua idade relativa. Nessa situação, se a mais velha tem 80 anos e a mais jovem tem 10, espera-se que a mais velha viva 8 vezes mais do que a mais nova. Tabela 6. Domínios e expectativa de vida. A tabela 6 mostra a expectativa de vida comparativa e o domínio. Acabou. Expectativa de vida comparativa. Espera-se que o novo viva por mais tempo que o velho. O domínio é perecível. Seria a vida dos seres humanos e outros animais. Espera-se tanto que o novo quanto o velho tenham expectativas de vida equivalentes. O domínio não perecível, informativo. A existência das espécies. E no terceiro caso, o efeito Lindy. Espera-se que o velho viva mais tempo do que o novo em proporção à sua idade. Domínio não perecível, informativo. A vida da produção intelectual. A existência dos gêneros. Fim da tabela. Porém, dependendo da categoria a que algo pertença, proponho o seguinte, com base no chamado efeito Lindy, em sua versão mais recente, desenvolvida pelo grande Benoit Mandelbrot. Nota: se algo não tiver um limite superior natural, a distribuição da duração de um evento específico qualquer será limitada apenas pela fragilidade. Fim da nota.
para o perecível. Cada dia adicional em sua vida traduz-se em uma expectativa de vida extra mais curta. Para o não perecível, cada dia adicional pode implicar uma expectativa de vida mais longa. Portanto, quanto mais tempo uma tecnologia vive, pode-se esperar que ela viva ainda mais tempo. Deixem-me ilustrar essa questão. As pessoas têm dificuldade de entendê-la imediatamente. Digamos que eu tenha uma única informação sobre um cavalheiro, a de que ele tem 40 anos, e que pretendo prever quanto tempo ele viverá. Posso analisar as tabelas atuariais e descobrir a sua expectativa de vida ajustada por idade, conforme as companhias de seguros costumam fazer. A tabela vai dizer que ele tem à sua frente 44 anos extras. No ano que vem, quando ele fizer 41, ou, de forma equivalente, se aplicarmos hoje o raciocínio a outra pessoa que já tenha 41 anos, ele terá um pouco mais de 43 anos à sua frente. Assim, cada ano que passa reduz sua expectativa de vida em cerca de um ano. Na verdade, um pouco menos de um ano. Por isso, se a sua expectativa de vida ao nascer é de 80 anos, a sua expectativa de vida aos 80 anos não será zero, porém mais uma década, ou algo assim. Nota: a expressão teve origem, ao que parece, em um artigo de 13 de junho de 1964, publicado na revista The New Republic. Embora o artigo tenha cometido o erro de aplicá-la a itens perecíveis. O autor escreveu que, abre aspas, as expectativas futuras da carreira de um comediante de TV são proporcionais à quantidade total de sua exposição passada na mídia. Fecha aspas. Isso funcionaria para um jovem comediante, não para um mais velho. Infelizmente, os comediantes são perecíveis. Mas as tecnologias e os livros não têm essa restrição. Fim da nota. O oposto aplica-se aos itens não perecíveis. Estou simplificando os números aqui para facilitar a compreensão. Se um livro vem sendo editado há 40 anos, eu posso esperar que seja editado por mais 40 anos. No entanto, e essa é a principal diferença, se ele sobreviver por mais uma década, podemos esperar que seja editado por mais 50 anos. Isso, simplesmente, como uma regra, informa-nos por que as coisas que já existem há muito tempo não estão, entre aspas, envelhecendo da mesma forma que as pessoas, mas, entre aspas, envelhecendo em sentido inverso. A cada ano que se passa sem extinção, a expectativa de vida extra dobra. Nota: eis aqui onde reside a minha simplificação. Estou assumindo que, a cada ano, a expectativa de vida extra dobra. Na verdade, ela pode ser até maior, aumentando em 2,5 vezes ou mais. Dessa forma, o efeito Lindy diz, matematicamente, que o não perecível tem uma expectativa de vida que aumenta a cada dia de sobrevivência. Fim da nota. Esse é um indicador de alguma robustez. A robustez de um item é proporcional à sua vida.
O físico Richard Gott aplicou o que parece ser um raciocínio completamente diferente para afirmar que tudo aquilo que observamos de forma aleatória e seletiva provavelmente não está nem no início nem no fim de sua vida, mas muito provavelmente no meio. Seu argumento foi criticado por ser bastante incompleto. Porém, ao testar a sua hipótese, ele colocou à prova o argumento que acabei de descrever, o de que a expectativa de vida de um item é proporcional à sua vida passada. O Gott fez uma lista dos espetáculos da Broadway em determinado dia, 17 de maio de 1993, e previu que os que estavam há mais tempo em cartaz durariam mais tempo e vice-versa. No fim, ele estava certo com uma precisão de 95%. Quando criança, ele visitara a Grande Pirâmide, de 5.700 anos de idade, e o Muro de Berlim, com 12 anos de idade, e adivinhou corretamente que a primeira sobreviveria ao último. A proporcionalidade da expectativa de vida não precisa ser testada explicitamente. Ela é o resultado direto dos efeitos do, entre aspas, vencedor leva tudo na longevidade. Quando apresento esta ideia, 2 erros costumam ser cometidos. As pessoas têm dificuldades em entender noções probabilísticas, particularmente quando passaram muito tempo na internet. Não que elas precisem da internet para se confundir. Somos naturalmente desafiados pelas probabilidades. O primeiro erro tende a aparecer sob a forma de apresentação do contra-exemplo de tecnologia, que hoje consideramos ineficientes e moribundas, como linhas telefônicas fixas, jornais impressos e armários contendo recibos de papel para fins tributários. Essas discordâncias são disparadas com irritação, pois muitos neomaníacos sentem-se ofendidos com o que estou defendendo. Mas o meu argumento não diz respeito a todas as tecnologias, e sim à expectativa de vida, que é simplesmente uma média probabilisticamente derivada. Se eu souber que uma pessoa de 40 anos está com câncer pancreático terminal, eu não estimarei mais sua expectativa de vida usando tabelas de seguro incondicionais. Seria um erro pensar que ela tem mais 44 anos de vida, como as outras pessoas de sua faixa etária livres do câncer. Da mesma forma, alguém, um guru da tecnologia, interpretou minha ideia como uma sugestão de que a rede mundial de computadores, estando atualmente com um pouco menos de 20 anos, terá apenas mais 20 anos à sua frente. Trata-se de uma estimativa perturbadora que deveria funcionar em média, mas não em todos os casos. Porém, em geral, quanto mais antiga a tecnologia, não apenas se espera que dure mais tempo, como também tenho mais certeza de que posso fazer tal afirmação. Nota. Note também que o efeito Lindy é invariável diante da definição de tecnologia. Pode-se definir tecnologia como um, entre aspas, automóvel conversível, um automóvel mais genérico, um livro encadernado ou um livro em sentido amplo, o que incluiria textos eletrônicos. A expectativa de vida diz respeito ao item
conforme for definido. Fim da nota. Lembre-se do seguinte princípio. Eu não estou afirmando que todas as tecnologias não envelhecem. Apenas que as tecnologias que eram propensas ao envelhecimento já estão mortas. O segundo erro é acreditar que alguém estaria agindo como, entre aspas, jovem, ao adotar uma tecnologia, entre aspas, jovem, revelando tanto um erro de lógica quanto um viés mental. Isso leva à inversão do poder das contribuições geracionais, produzindo a ilusão da contribuição das novas gerações em relação às mais velhas. E, estatisticamente, o, entre aspas, jovem não faz quase nada. Esse erro foi cometido por muitas pessoas. Porém, mais recentemente, ouvi um irritado consultor, entre aspas, futurista, acusar as pessoas que não optam pela tecnologia de, entre aspas, pensar velho. Na verdade, ele é mais velho do que eu e, como a maioria dos tecnomaníacos que eu conheço, tem um aspecto doentio e um físico em formato de pera, além de um limite indefinido entre o queixo e o pescoço. Eu não entendo por que alguém estaria agindo de forma particularmente, entre aspas, velha, por amar as coisas históricas. Assim, por amar os clássicos, entre aspas, os mais velhos, eu estaria agindo de forma, entre aspas, mais velha do que se estivesse interessado nos temas medievais, entre aspas, mais jovens. Esse é um erro, semelhante a acreditar que alguém se transformaria em vaca por comer carne de vaca. Na verdade, é uma falácia pior do que a inferência da alimentação. Uma tecnologia, sendo informativa e não física, não envelhece organicamente como os seres humanos, pelo menos não necessariamente. A roda não é velha, no sentido de que sofra degeneração. Essa ideia de jovem e velho, associada a determinado comportamento de massa, é ainda mais perigosa. Supostamente, se aqueles que não assistem a badaladas lições pré-fabricadas de 18 minutos na internet prestassem atenção nos adolescentes e nos jovens na faixa dos 20 anos que o fazem, e em quem supostamente está a chave para o futuro, eles estariam pensando de forma diferente. Uma grande dose de progresso surge com os jovens, graças à sua relativa liberdade diante do sistema e à sua coragem para agir, coisa que as pessoas mais velhas perdem à medida que a vida vai avançando. Mas são justamente os jovens que propõem ideias frágeis. Não porque eles sejam jovens, mas porque a maioria das ideias imaturas é frágil. E, evidentemente, alguém que vende ideias, entre aspas, futuristas, não fará muito dinheiro vendendo um valor do passado. É mais fácil sobrevalorizar a nova tecnologia. Eu recebi uma carta interessante de Paul Doolan, de Zurique, que queria saber como poderíamos ensinar às crianças habilidades para o século XXI. Uma vez que não sabemos quais habilidades serão necessárias no século XXI. Ele concebeu uma elegante aplicação do amplo problema que o Karl Popper chamou de erro do historicismo. Efetivamente, minha resposta seria fazê-los ler os clássicos. O futuro está no passado.
Na verdade, há um provérbio árabe para esse efeito: quem não tem passado, não tem futuro. Nota: pelo mesmo efeito Lindy, as doenças e os problemas que não eram reconhecidos como doenças há uma centena ou mais de anos são suscetíveis de 1. Serem doenças da civilização, curáveis pela via negativa, ou 2. Não serem doenças, apenas problemas inventados. Isso se aplica mais aos, entre aspas, problemas psicológicos e a termos da moda usados para classificar as pessoas em estúpidos compartimentos, tipo A, passivo-agressivo e etc. Fim da nota. Alguns vieses mentais. A seguir, apresento uma aplicação do efeito iludido pelo acaso. As informações têm uma propriedade desagradável. Mascaram os fracassos. Muitas pessoas têm sido atraídas, digamos, para os mercados financeiros, depois de ouvirem histórias de sucesso de alguém que ficou rico com o mercado de ações e construiu uma grande mansão do outro lado da rua. Mas considerando-se que os fracassos são ocultados e não ouvimos falar sobre eles, os investidores são levados a superestimar as suas chances de sucesso. O mesmo se aplica à escrita de romances. Não nos damos conta dos romances maravilhosos, que estão completamente fora de catálogo. Acreditamos unicamente que, pelo fato de os romances de sucesso serem bem escritos, seja lá o que isso signifique, o que é bem escrito também fará sucesso. Então confundimos o necessário com o causal. Pelo fato de todas as tecnologias que sobreviveram terem alguns benefícios óbvios, somos levados a acreditar que todas as tecnologias que oferecem benefícios óbvios sobreviverão. Eu vou deixar a discussão sobre qual propriedade inacessível pode auxiliar a sobrevivência para a seção do cachorro de Empédocles. Mas vale destacar aqui o viés mental que leva as pessoas a acreditar no poder de alguma tecnologia e em sua capacidade de governar o mundo. Outro viés mental que provoca a superestimação da tecnologia vem do fato de que percebemos a mudança e não o que é estático. O exemplo clássico, descoberto pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, aplica-se à riqueza. A dupla desenvolveu a ideia de que o nosso cérebro aprecia o mínimo de esforço e fica aprisionado a isso. E foi pioneira na tradição de catalogar e identificar vieses humanos no que diz respeito à percepção de resultados aleatórios e à tomada de decisão em condições de incerteza. Se dissermos a alguém: você perdeu $10.000, o camarada ficará muito mais chateado do que se lhe dissermos: o valor da carteira, que era de $785.000, agora é de $775.000. O nosso cérebro tem uma predileção por atalhos, e a variação é mais fácil de observar e de armazenar do que o registro integral. Ela requer menos espaço de armazenamento de memória. Essa heurística psicológica
que opera muitas vezes sem termos consciência disso. O erro de variação em lugar do montante total é bastante difundida, mesmo com temas visuais. Prestamos mais atenção no que varia e muda do que naquilo cujo papel é mais determinante, mas que não apresenta mudanças. Confiamos mais na água do que em telefones celulares, mas pelo fato de a água não mudar e os telefones celulares sim, estamos propensos a pensar que os telefones celulares têm um papel maior do que realmente têm. Em segundo lugar, como as novas gerações são mais agressivas no uso da tecnologia, percebemos que experimentam mais coisas, mas ignoramos que tais implementações não costumam durar. A maioria das inovações é um fracasso, assim como a maioria dos livros é um fiasco, o que não deveria desencorajar ninguém de tentar. A neomania e os efeitos de esteira rolante. Você está dirigindo pela rodovia em seu carro japonês de 2 anos de fabricação, quando é ultrapassado por um veículo da mesma marca, em versão mais recente e que parece consideravelmente diferente e consideravelmente melhor. Consideravelmente melhor? O para-choque é um pouco maior. Os faróis traseiros são mais largos. Além desses detalhes superficiais e talvez algumas melhorias técnicas ocultas, que representam menos de alguns pontos percentuais de variação, o carro parece exatamente o mesmo. Mas não é possível afirmar isso apenas olhando. Você simplesmente olha para os faróis e sente que merece atualizar o seu modelo. E a atualização lhe custará, depois de vender o seu carro, cerca de 1/3 do preço de um veículo novo. Tudo isso motivado por pequenas variações, em sua maior parte estéticas. Mas mudar de automóvel é um custo pequeno, se comparado com a mudança de computador. O valor de recuperação de um computador velho é ínfimo. Você usa um computador Mac da Apple e acabou de comprar uma nova versão há uma semana. A pessoa que está sentada do seu lado no avião acabou de tirar da bolsa uma versão mais antiga. Ele tem alguma semelhança com o seu, mas parece muito inferior. Ele é mais grosso, ele tem uma tela muito menos elegante. Mas você esquece da época em que costumava ter o mesmo modelo e ficava extremamente satisfeito com ele. O mesmo acontece com um telefone celular. Você menospreza aquelas pessoas que usam modelos mais antigos, maiores, mas alguns anos atrás. De seu ponto de vista, aqueles aparelhos seriam pequenos, finos. Assim, em muitos itens modernos e determinados pela tecnologia, esquis, automóveis, computadores, programas de computador, parece que notamos diferenças entre as versões, em vez de semelhanças. Nós, inclusive, cansamo-nos rapidamente da versão que temos, buscando continuamente as versões 2.0 e repetições similares. E, logo em seguida, uma reencarnação, entre aspas, melhorada. Esses impulsos para comprar itens novos, que acabarão por perder também o seu caráter de novidade, sobretudo quando comparados com os mais recentes, são chamados de efeitos de esteira rolante. Como o leitor pode perceber, eles surgem
da mesma fonte de vieses de onde se origina a proeminência de variações mencionadas na seção anterior. Notamos diferenças e ficamos insatisfeitos com alguns itens e algumas classes de bens. Esse efeito de esteira rolante tem sido investigado por Danny Kahneman e colaboradores ao estudarem a psicologia do que chamam de estados hedônicos. As pessoas adquirem um novo item, sentem-se mais satisfeitas depois de um impulso inicial e, em seguida, revertem rapidamente o seu padrão de bem-estar. Então, quando, entre aspas, atualizamos, sentimos um impulso de satisfação a partir das mudanças de tecnologia. Mas logo depois, acostumamos-nos com isso e começamos a procurar pela nova novidade. Entretanto, parece que não incorremos na mesma insatisfação tecnológica rotineira quando se trata de arte clássica, móveis antigos, tudo o que não colocamos na categoria de tecnologia. Talvez tenhamos uma pintura a óleo e uma TV de tela plana, ocupando o mesmo ambiente em nossa casa. A pintura a óleo é a imitação de uma cena flamenga clássica, feita há cerca de um século atrás, com os ameaçadores céus escuros de Flandres, árvores majestosas e uma cena rural sem inspiração, mas relaxante. Estou certo de que não ficaremos ansiosos em repor a pintura a óleo, mas que em breve o nosso aparelho de TV de tela plana será doado ao escritório local de alguma fundação para doentes renais. O mesmo acontece com as refeições. Lembre-se de que tendemos a reproduzir os hábitos de jantar do século XIX. Portanto, existe pelo menos outro domínio no qual não tentamos otimizar os assuntos. Estou inicialmente escrevendo estas linhas à mão, usando uma velha caneta tinteira. Não me incomodo muito com o estado de minhas canetas. Muitas já têm idade suficiente para atravessar décadas. Uma delas, a melhor, eu tenho há pelo menos 30 anos. E também não fico obcecado com as pequenas variações nos papéis. Prefiro usar papel Clairefontaine e cadernos que pouco mudaram desde a minha infância. Se houve mudança, foi na qualidade, que vem caindo. Mas quando se trata de transcrever minha produção para o formato eletrônico, fico preocupado com a possibilidade do meu computador Mac não ser a melhor ferramenta para o trabalho. Ouvi dizer em algum lugar que a nova versão tinha uma bateria mais duradoura e pretendo adquiri-la em breve, durante o meu próximo surto de compra por impulso. Observe que aqui existe uma estranha inconsistência na maneira como percebemos os itens nos domínios tecnológico e real. Sempre que me sento em um avião, ao lado de algum empresário que lê o lixo habitual que empresários costumam ler em um e-reader, o tal empresário não resistirá a depreciar a minha preferência pelo livro, comparando os dois objetos. Supostamente, um e-reader é mais, entre aspas, eficiente. Ele oferece a essência do livro, o que, sob o ponto de vista de um empresário desse tipo, é informação, mas de uma forma mais conveniente, já que ele pode carregar uma biblioteca em seu dispositivo e, entre aspas, otimizar o seu tempo entre as partidas de golfe.
Eu nunca ouvi ninguém abordar as grandes diferenças entre os e-readers e os livros físicos, como o cheiro, a textura, a dimensão. Os livros são tridimensionais. Cor, capacidade de folhear as páginas, fisicalidade de um objeto em relação a uma tela de computador e propriedades ocultas que causam diferenças inexplicáveis na fruição. O foco da discussão serão as semelhanças. O quanto esse dispositivo maravilhoso é parecido com um livro. No entanto, ao comparar a sua versão de um e-reader com outro e-reader, ele invariavelmente se concentrará nas mínimas diferenças. Exatamente como os libaneses concentram-se nas pequenas variações em seus respectivos dialetos levantinos ao se encontrarem com os sírios. Porém, quando os libaneses encontram-se com os italianos, concentram-se nas semelhanças. Talvez haja uma heurística que ajude a classificar esses itens em categorias. Primeiro, a do interruptor eletrônico ligar/desligar. Tudo aquilo que tiver um interruptor desligar ou ligar e que seja preciso desligar antes de a comissária de bordo gritar comigo, estará necessariamente em uma categoria. Mas não o contrário, já que muitos itens sem o interruptor ligar/desligar estarão propensos à neomania. Para esses itens, eu me concentro em variações com uma neomania correspondente. Mas consideremos a diferença entre o artesanal, a outra categoria, e o industrial. O que é artesanal tem o amor do Criador infundido nele e tende a satisfazer. Diante dele não temos a incômoda impressão de incompletude que nos afeta diante de itens eletrônicos. Ocorre também que tudo o que é tecnológico vem a ser frágil. Artigos feitos por um artesão causam menos efeitos de esteira rolante e tendem a ter alguma antifragilidade. Lembre-se de como se passaram meses até que meus sapatos artesanais se tornassem confortáveis. Itens com um interruptor ligar/desligar tendem a não apresentar essa antifragilidade redentora. Mas, infelizmente, gostaríamos que algumas coisas fossem um pouco mais frágeis, o que nos leva à arquitetura. A arquitetura e a neomania irreversível. Há alguma espécie de guerra evolutiva entre os arquitetos, produzindo uma forma agravada de neomania. O problema com a arquitetura moderna e funcional é que ela não é frágil o suficiente para se romper fisicamente, de modo que esses edifícios são erguidos apenas para torturar a nossa consciência. Não podemos exercer os nossos poderes proféticos, inclinando-nos sobre sua fragilidade. O planejamento urbano, aliás, demonstra a propriedade central do chamado efeito de cima para baixo. De modo geral, o que é feito de cima para baixo é irreversível. E por isso os erros tendem a perdurar, enquanto o que é concebido de baixo para cima é gradual e incremental, com a criação e a destruição ao longo do caminho, embora, presumivelmente,
com uma inclinação positiva. Além disso, o que cresce de forma natural, sejam cidades ou casas individuais, tem uma qualidade fractal em si mesmo. Como tudo o que é vivo, todos os organismos, como os pulmões ou as árvores, crescem sob alguma forma de aleatoriedade auto-orientada, porém controlada. O que é fractal? Lembre-se da descoberta de Mandelbrot no capítulo 3. Fractal implica tanto irregularidade quanto uma forma de autossimilaridade nas coisas. O Mandelbrot preferia a autoafinidade. Tal como árvores, dividindo-se em galhos que parecem pequenas árvores e galhos ainda menores que parecem uma versão um pouco modificada, mas reconhecível do todo. Esses fractais induzem certa riqueza de detalhes, com base em um pequeno número de regras de repetição de padrões agrupados. O fractal exige alguma irregularidade, mas com algum método em sua loucura. Tudo na natureza é fractal, irregular e rico em detalhes, embora seguindo certo padrão. O regular, por comparação, pertence à classe da geometria euclidiana que estudamos na escola, formas simplificadas que perdem essa camada de riqueza. Infelizmente, a arquitetura contemporânea é regular, mesmo quando tenta parecer excêntrica. O que é feito de cima para baixo geralmente é uniforme, isto é, não fractal, e transmite uma sensação mórbida. Às vezes, o modernismo pode dar uma guinada naturalista para depois estacionar. As construções de Gaudí em Barcelona, da virada do século XX, são inspiradas pela natureza e por uma rica arquitetura, barroca e moura. Consegui visitar um apartamento alugado lá. Parecia uma caverna aprimorada, com ricos e irregulares detalhes. Convenci-me de que já estivera lá em uma vida passada. A riqueza de detalhes, ironicamente, leva à paz interior. No entanto, a ideia de Gaudí não deu em nada, exceto na promoção do modernismo em suas versões artificial e ingênua. As estruturas modernas posteriores são regulares e completamente despojadas de irregularidade fractal. Também gosto de escrever diante de árvores e, se possível, em jardins selvagens com samambaias. Mas paredes brancas com cantos retos, ângulos euclidianos e formas frias me estressam. E uma vez estando construídas, não há como se livrar delas. Quase tudo o que se construiu desde a Segunda Guerra Mundial é carregado de uma regularidade artificial. Para alguns, esses edifícios causam mais do que danos estéticos. Muitos romenos ficaram desgostosos com o ditador Nicolae Ceausescu, por ele ter destruído aldeias tradicionais, substituindo-as por modernos arranha-céus. A neomania e a ditadura são uma combinação explosiva. Na França, alguns culpam a arquitetura moderna dos projetos de habitação pelas manifestações envolvendo os imigrantes. Como escreveu o jornalista Christopher Caldwell a respeito das condições de vida artificiais
Le Corbusier chamava as casas de máquinas de viver. Os projetos habitacionais da França, como sabemos agora, tornaram-se máquinas de alienação. Fecha aspas. Jane Jacobs, ativista urbana de Nova York, assumiu uma postura heróica com sua resistência quase política à neomania na arquitetura e no planejamento urbano, enquanto o sonho modernista era conduzido por Robert Moses, que queria aprimorar Nova York, acabando com os cortiços e instalando grandes estradas e rodovias, cometendo um crime ainda maior contra a ordem natural do que Haussmann, como vimos no capítulo 7, que removeu, durante o século XIX, bairros inteiros de Paris para dar espaço aos Grands Boulevards. Jacobs foi contrária aos altos prédios, pois, segundo ela, eles deformavam a experiência da vida urbana, concretizada no nível da rua. Além disso, seu ponto de discórdia com Robert Moses dizia respeito às rodovias, uma vez que essas produtoras de deslocamento sugam a vida das cidades. Para ela, uma cidade deveria ser voltada aos pedestres. Mais uma vez, temos a dicotomia máquina-organismo. Para Jacobs, a cidade é um organismo. Para Moses, a cidade é uma máquina a ser aprimorada. De fato, Moses tinha planos de destruir o West Village. Foi graças às petições e à resistência incessante de Jacobs que o bairro, o mais bonito de Manhattan, sobreviveu quase intacto. Talvez se queira dar algum crédito a Moses, pois nem todos os seus projetos revelaram-se nefastos. Alguns podem ter sido benéficos, como os parques e as praias, agora acessíveis à classe média, graças às rodovias. Lembre-se da discussão sobre as propriedades dos municípios. Elas não se traduzem em algo maior, porque os problemas tornam-se mais abstratos à medida que vão aumentando de dimensão. E o abstrato não é algo que a natureza humana consegue administrar bem. O mesmo princípio precisa ser aplicado à vida urbana. Os bairros são como aldeias e precisam continuar dessa maneira. Recentemente, eu fiquei preso num engarrafamento em Londres, onde, disse, a velocidade de deslocamento é idêntica à que era há 1 século e meio, se não for mais lenta. Levei quase 2 horas para atravessar Londres de um lado a outro. À medida que os temas de conversa com o motorista, um polonês, iam se esgotando, eu me perguntava se Haussmann não estava certo e se Londres não estaria melhor se tivesse tido um Haussmann que arrasasse bairros inteiros e abrisse largas artérias para facilitar a circulação. Até me ocorrer que, de fato, se havia tanto trânsito em Londres em comparação com outras cidades, era porque as pessoas queriam estar lá, e isso compensava os custos. Mais de 1/3 dos habitantes de Londres é composto por estrangeiros e, além dos imigrantes, a maioria dos indivíduos de alta renda do planeta compra sua primeira propriedade no centro de Londres. Talvez a ausência dessas grandes avenidas e a ausência de um Estado dominante sejam parte de seu apelo. Ninguém compraria uma primeira propriedade em Brasília, a cidade perfeitamente construída de cima para baixo, a partir do zero, em um mapa. Também verifiquei e constatei que hoje os bairros mais caros de Paris, como o 6º arrondissement ou o Ile Saint-Loup, são os que foram ignorados pelos renovadores do século XIX. Por fim,
O melhor argumento contra a concepção teleológica é o seguinte: mesmo depois de serem construídos, os edifícios continuam sofrendo mutações, como se precisassem evoluir lentamente e ser absorvidos pelo ambiente dinâmico. Eles mudam as cores, as formas, as janelas e o caráter. Em seu livro How Buildings Learn, Como os Prédios Aprendem, Stewart Brand mostra em fotos como os edifícios mudam ao longo do tempo, como se precisassem metamorfosear-se em formas irreconhecíveis. É curioso notar que os edifícios, quando erguidos, não dão conta da opcionalidade das alterações futuras.